Olá, boa noite. Meu nome é Isabelle, eu vou ser a professora de Química de vocês. Infelizmente, por esse momento, a gente não teve a oportunidade de se conhecer, mas teremos com certeza no futuro. Então, para não deixar vocês sem matérias, sem ter o que estudar, a gente combinou de fazer algumas videoaulas para ir continuando os estudos. Então, vamos passar listas, vamos passar material para vocês estudarem. Então, a minha frente eu fiquei com Química A, essa vai ser a aula 1. E embaixo eu coloquei o meu e-mail também, se alguém precisar entrar em contato, tá meu e-mail ali, que é isabelizavex@gmail.com. Beleza? Então vamos iniciar. A gente vai começar falando sobre os modelos atômicos. Existe, assim, é lógico que na apostila de vocês, que vocês vão ter também um acesso, existe começa a falar pelo o modelo de Rutherford. Mas o que eu achei melhor? Melhor falar um pouco com vocês o que veio um pouco antes. Porque começar com Rutherford seria, assim, eu acho muito adiantado. A gente tem que ter uma noção o que veio antes, porque como que chegou no modelo de Rutherford. Então, quando a gente fala de modelo, é um estudo, né? Geralmente são experimentos que são feitos. Não tem como você dizer que o modelo está certo ou o modelo é errado. Simplesmente o modelo ele é adequado para o momento que se estudou ele. Então, enquanto não tiver um outro modelo que mostre que aquele modelo anterior está defasado, mantém-se o modelo. Então vamos começar lá pelo primeiro modelo que a gente comenta sobre os átomos, que é o modelo atômico de Dalton, que foi em 1808. O que esse modelo dizia? Esse modelo ele comparava o átomo com uma bola de bilhar. Até coloquei aí para vocês, né? Uma bolinha de bilhar. Coloquei a foto também do Dalton aí do lado para vocês terem uma noção. E daí, olhando essa bola de bilhar, o que a gente pensa? Que ele pensava que o átomo ele era uma matéria, que o átomo seria uma bola de bilhar mesmo assim, né, uma bola esférica, maciça e individível. E ele já veio com o nome de átomo. Então, átomo tomo seria partes, não tem partes, né? Sem a partes. Então, ele não é indivisível. Essa que seria a ideia da bola de bilhar. Então aí ele começa a falar assim, um conjunto de átomos com a mesma massa e tamanho apresenta a mesma propriedade e constitui um elemento químico. Aí eu até coloquei massa em cor diferente porque assim, eu estou mostrando para vocês o que ele colocou como modelo da época e não que isso seja uma verdade. Depois a gente vai ver que os elementos químicos eles não têm necessariamente a mesma massa. A gente vai estudar os isótopos, os isóbaros, então não necessariamente a mesma massa. Mas aí ele já começa a ver átomos que existem átomos diferentes, né, com massas diferentes, com tamanhos diferentes e que existem propriedades diferentes. E esses átomos, cada um desses ele chamava de elemento químico. Então, a combinação, daí outra coisa que a combinação de átomos em proporção de em proporções de números inteiros origina substâncias diferentes. Então, ele já começa a ideia de reações mesmo. Então, os átomos, se eles vão começar a se combinar, e essa combinação vai formar uma substância diferente. E em uma reação química, os átomos não são criados nem destruídos, são rearranjados, originando novas substâncias. Então aí, lá em 1808, ele já começa a estudar a parte de reação. O que seria a reação? É você rearranjar os átomos em si, né? Você não vai destruir, você não vai formar nada como eu diria assim, nada será destruído ou criado, ele vai ser realmente só rearranjado. Então vamos para um segundo modelo. Então depois, mais ou menos de uns 80 anos depois, vem Thomson, que eu coloquei aí também, né, como a carinha do Thomson aí. E qual que era a ideia? Nesse segundo modelo, a ideia é a gente lembrar do pudim de passas. Então pensa, aqui eu pus uma fotinha do pudim de passas. O que ele seria? Uma massa e aqui seriam as passas, né, separadas. E foi isso que ele começa a falar. Thomson, quando ele estuda, ele fala
que, ó, estudando o comportamento de gases submetidos a descargas elétricas, descobriu um tipo de partícula negativa que foi nomeada como elétrons. Então, ele começa já assim, não é indivisível, tem uma parte, que são os elétrons. Então, aqui a ideia dele é que seria uma massa positiva com alguns elétrons circundando essa massa. Então, os átomos continuariam sendo não tão maciços quanto a bola, mas maciços, esféricos, formado por um fluido com carga positiva, ao qual estavam dispersos os elétrons. Então, essa foi quando Thomson deu a ideia do modelo dele, que acaba por substituir, na época, o modelo de Dalton, que daí já não fazia mais sentido. Depois de Thomson, veio o modelo de Rutherford, por volta de 1904. Então, aí eu coloquei para vocês o experimento que ele fez, que a gente chama de folhas de ouro, né? Então, ele pega aqui partículas positivas, alfa, e bombardeia uma folha de ouro aqui. E daí o que acontece? Que ele começa a perceber que a maioria das partículas que estão sendo bombardeadas, a maioria passa e poucas refletem aqui. Então ele começa a pensar assim, poxa, então não é algo assim, uma massa como um todo circundados por um elétron. Ele começa a pensar que existe além um núcleo, que é um núcleo bem pequeno, em relação a uma que ele chama de eletrosfera, que seria circulada por elétrons. Por quê? Daí nessa parte dessas eletrosfera, os raios passariam. E quando ele batesse no núcleo, ele voltaria, que são os poucos que voltam. E daí começa a ter um modelo que a gente chama de planetário. Então, aqui um núcleo positivo, pequeno, e uma eletrosfera circulada pelos elétrons. Então, aqui que eu falo, ó, o núcleo que seria algo bem pequeno, 100 vezes menor que o átomo, que é denso, que tem os prótons dentro, positivo, e uma região ao redor, que é a eletrosfera, que são os elétrons negativos. Daí começaria a justificar chamar os átomos de eletricamente neutro, porque tem cargas positivas e cargas negativas. E começa com esse modelo planetário, que é o modelo que começa a apostila de vocês lá, modelo atômico de Rutherford, 1911. Então foi lá, 1904, 11, é um período, né? Então aqui na apostila de vocês já começa a falar desse modelo. Eu achei assim que não teria como eu começar direto com ele, teria que ter uma noção dos anteriores. E depois do Rutherford, em 1932, foi descoberto por Sr. James Chadwick, que coloquei para vocês. Ele nem é tão comentado, mas eu também achei interessante colocar para vocês uma fotinho dele aqui, e de quando mais ou menos que foi isso, que seria uma subpartícula também que estaria dentro do núcleo do átomo. Então, assim, tem o átomo, tem um núcleo que seria feito por prótons e nêutrons. E daí aqui eu fiz um resuminho, uma tabela resumo para vocês. Os prótons, que teriam a massa relativa aqui a uma unidade de massa atômica, nêutrons, que tem mais ou menos a mesma massa dos prótons, e os elétrons, que eles têm, se fosse comparar com a massa do próton e do nêutron, o elétron ele é praticamente nula a massa dele, é muito menor do que a massa de um próton e de um nêutron. Tanto que a massa de um átomo, ela é constituída principalmente numericamente também, dizendo pela massa do próton mais do nêutron. Aqui também eu coloquei as cargas. Então, o próton tem carga positiva, né? Isso é uma convenção, o elétron negativa e os nêutrons zero, que daí não tem carga. E eles são representados prótons por P, elétrons por E e nêutrons por N. Então, como eu comentei com vocês, átomo eletricamente neutro, o que é um átomo eletricamente neutro? Se eu tenho cargas positivas e cargas negativas, se as cargas são iguais, o átomo é eletricamente neutro. Isso é bastante importante, a gente vai ver depois que às vezes o átomo não está na forma eletricamente neutra. Então aqui eu coloquei também para vocês algumas bibliografias foi das figuras, né, que eu retirei. Aqui estão todos os sites
Isso é até algo que a gente sempre tem que fazer numa apresentação. Todas as figuras que a gente tira de uma apresentação, para pôr numa apresentação, a gente tem que mostrar da onde que foram retiradas. Então, eu coloquei, dele depois eu posso passar essa apresentação para vocês também, para ter mais detalhe, para vocês verem, e ter isso como material também, além da apostila. Agora vamos continuar. Eu peguei o que eu fiz. Eu dividi a aula numa parte em slides, porque eu achava que ficava mais claro para vocês entenderem por figuras como são esses modelos atômicos, para ficar na cabeça de vocês. Então, Dalton, vai lembrar, modelo de Dalton é o modelo da bolinha de bilhar. Então, você lembra de uma bola de bilhar, você vai lembrar do modelo, que é indestrutível, que é uma massa, uma bola maciça. Daí depois, o Thomson, você vai lembrar do pudim de passas. O que tem o Rutherford, da parte planetária. Então, a gente consegue associar. Por que coloca esses nomes mais populares? Para a gente conseguir associar o modelo, que às vezes é difícil de guardar, mas aí, e se você consegue ver a lógica dos experimentos realizados, você vai vendo por que os modelos foram se adaptando, né? Foram mostrando mais a realidade. Então, assim, aqui é a parte dos modelos. Eu vou mostrar para vocês agora. Agora a gente vai mais para a parte de escrita. Eu tenho aqui, eu vou escrever para vocês alguns resumos, algumas partes para vocês ir acompanhando. Então, assim, o que é a próxima parte da nossa aula? A gente já falou dos modelos, agora a gente vai falar um pouco de número atômico. Esse número atômico que a gente conhece pela letra Z. Então, o que o número atômico ele representa? Ele representa a quantidade de prótons que você tem num átomo. Então, assim, esse número atômico a gente costuma até dizer que é a identidade do átomo em si. Todos os elementos, o elemento ele é constituído por uma determinada quantidade de prótons. É nisso que é a identidade dele. Ele até brinca que é o RG do átomo em si, né? Então, o número de próton a gente chama número atômico, que é igual ao número, então vou pôr aqui do lado, ó, número de prótons, certo? Que eu vou pôr o pezinho aqui, ó. Isso a gente chama de número atômico. E se a gente comenta que o átomo é eletricamente neutro, então vou pôr assim, ó, para um átomo eletricamente neutro, a gente tem que Z é igual a P, né? Que então o número atômico é o número de próton, que é igual ao número de elétrons, certo? Então, isso a gente chama de número atômico, é muito conhecido na química, é algo que vocês precisam saber. Outro termo, ó, número de massa. Qual que é a letra que representa o número de massa? É o A. O número de massa, ele é o número, né, total de partículas presente no núcleo. O que eu falei que tinha no núcleo? São os prótons e os nêutrons. Então, aqui, ó, o A é igual prótons mais nêutrons, certo? Então, isso é o número de massa. Então, aqui eu vou só colocar uma setinha para vocês. Prótons, nêutrons. E aqui o A, que é o número de massa. Então, eu vou sempre estar escrevendo e mostrando, depois vai ficar comum para falou de Z é o número de prótons, falou N é nêutrons, mas enquanto não está comum, eu vou escrevendo para vocês. Vamos então, aqui até na apostila de vocês, tem um exemplo, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, o exemplo que ele mostra. Então, ele fala, determina o número atômico, o de massa e o número de prótons, de nêutrons, de elétrons, da representação do átomo a seguir. Então, tem uma representação aqui. Primeiro, o que é o Z? É o número de prótons. Quantos prótons são positivos? 1, 2, 3, certo? Então, o que é o A? Número de massa. A gente tem 3 prótons, que são esses pretinhos aqui com mais os 4 nêutrons, que não tem carga. No total, então, o número de massa é 7. Então, aqui,
O número de nêutron seria 4 e o número de elétron, 3. Então, se você sabe que o número de próton é igual ao número de elétron, eu diria que esse átomo, então, está eletricamente neutro, certo? Esse era um exemplo que ele dá aqui. Então, vamos continuar com as denominações. Então, a gente comentou de número atômico, número de massa, agora vamos falar de elemento químico, que é muito também, a gente comenta, elemento químico. O que é esse elemento químico? É o conjunto de átomos do mesmo número atômico. Lembra que eu comentei que o número atômico é como se fosse um RG do átomo? Então, se ele é um RG, ele representa o átomo. Então, todos os átomos que têm o mesmo número atômico, eles são chamados elemento químico, né? O conjunto desses átomos. Então, aqui, olha, ele até comenta assim, o elemento químico representante de todos os átomos que tem Z igual a 1, tem um próton, recebe o nome de hidrogênio, cujo símbolo é H. Então, assim, esse elemento H, elemento químico H, representa todos os átomos que tem um próton, certo? E daí, o que a gente começa a ver aqui? Como que são representadas? É só para aqui, como elemento químico, então, a gente coloca conjunto de átomos de mesmo Z. Então, aqui, ó, conjunto de átomos com mesmo Z, certo? Então, aqui, elemento químico. Como que é representado esses elementos químicos? Ele é representado por uma letra maiúscula, né? Primeiro uma letra maiúscula, com o próprio nome do elemento químico, só que em latim. Então, às vezes ele precisa colocar a primeira e a segunda letra. Então, vamos dar exemplo. Os próprios exemplos da apostila de vocês mesmos. O carbono. Então, o símbolo dele é C. Oxigênio é O. O sódio, por que o símbolo dele é Na? É porque em latim é natrium, então é Na. O potássio é cálium, é K. O cálcio é Ca. Então é assim que representa. Uma maneira que a gente também utiliza muito para mostrar a simbologia de representar um átomo é assim: você coloca aqui, vamos supor, um átomo X lá. Em cima, você coloca, em cima do lado esquerdo, o número de massa. Embaixo do lado esquerdo é o número atômico. E aqui, esse X, ele é o símbolo do elemento. Então, aqui é o número de massa e aqui é o número de próton. Então, geralmente, é assim que a gente representa um átomo eletricamente neutro. Então, ele dá o exemplo lá, oxigênio, ele tem massa atômica 16 e o número de prótons, né, que é o número atômico, 8. E daí ele calcula, então, quantos nêutrons tem? Se ele tem 16 de massa atômica, 8 mais 8, que seria 8 nêutrons mais 8 prótons, daria os 16. O fósforo, ele tem massa atômica 31. E se ele tem 15 prótons, ele tem 16 nêutrons, certo? Então, esse daqui é um tipo de representação. Então, aqui, ó, vou colocar um exemplo real, que seria, então, dele, ó, oxigênio, que seria, a massa dele é 16 e o número atômico 8, certo? É uma maneira de representar. E, então, até agora, a gente veio falando sobre átomos eletricamente neutros, certo? Mas eles também podem estar na forma não eletricamente neutra, eles terem cargas. E daí, que a gente, quando tem carga, o que a gente chama de íons? Íons. Os íons são quando a gente tem carga, ele não tá, então vai ter, vai ter mais elétrons que prótons, ou mais prótons que elétrons, vai depender do que esse íon aconteceu. Então, é quando ocorre trocas, né, de elétrons. Então, eu falo, são átomos ou grupo de átomos que perderam ou ganharam elétrons. Então, ele tem número de prótons diferente do número de elétrons, por isso eles não são eletricamente neutros. Daí, eu gosto muito para representar o que são os íons,
é desenhar mesmo. Então, vamos supor, eu tenho um átomo, eu vou fazer como X e Y, não tenho um átomo específico, eu vou colocar assim, ó, tem um átomo X aqui, um átomo X e um átomo Y. Esse átomo aqui, então a gente tem que, depois a gente vai ver das camadas de valência, que são as últimas camadas, mas aqui não é o caso, aqui é só para vocês entenderem como que funciona essa parte de formação de íons. Então, se eu tenho um átomo aqui, vamos supor que ele tenha 3 prótons. 3 prótons. Agora, aqui não importa a quantidade de nêutrons em si, mas sim que ele tem, se ele está eletricamente neutro, ele tem 1, 2, 3 elétrons. Gente, essa representação, eu não estou respeitando a distribuição eletrônica, quantos elétrons vai em cada camada, é só para mostrar para vocês como que funciona essa parte de troca de elétrons e como que vai formar carga positiva e carga negativa dos íons. Então, aqui eu tenho 3 prótons e 3 elétrons. E daí, se eu colocar aqui como um outro que tenha 7 prótons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E se ele tem 7 prótons, ele vai ter 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma das leis é que, assim, para os átomos serem maior estabilidade, o que vai acontecer? Eles vão ter ou 2 elétrons na camada de valência, ficaram com 2 elétrons, ou 8. Então, o que acontece aqui, nesse caso? A gente tem um átomo que ele tem 3, então ele não está estável, da maneira mais estável, e aqui ele tem 7, também não está. Então, tá precisando de um elétron aqui e aqui como se estivesse sobrando. O que acontece? Esse elétron, ele pode ser doado para cá, certo? E daí, o que eu fico? Eu fico aqui com 2 elétrons e aqui eu fico com 8 elétrons. E daí, os 2 átomos estariam estáveis e formaria os íons. Então, vamos fazer uma relação assim. Aqui, ó, pensando nesse aqui, antes e depois. Então, antes que ocorre a reação, na reação e após. Acho que assim fica bem claro o que acontece. Então, vamos lá. Antes da reação, a gente tem 3 prótons e quantos elétrons? Antes da reação, 3. Aqui, antes da reação, a gente tem 7 prótons e 7 elétrons, certo? Quando aconteceu a reação, que ele doou esse elétron para cá, o número de prótons numa reação não muda. O que vai mudar é o elétron. Então, prótons, eu fiquei com 3, elétrons, 2. Prótons, eu fiquei com o mesmo 7 e elétrons, eu fiquei com 8. Só que a gente tem as cargas. Então, próton mais 3, elétron 2 menos. Próton, 7 mais, aqui que é a carga do próton, e 8 menos. Qual que seria a carga desse? Se eu tenho 3 mais 2 menos, a carga aqui seria 3 mais 2 menos. Vai ficar 1 mais, certo? E aqui, 7 mais 8 menos, 1 menos. Aí, se a gente fala, esse átomo, depois da reação, ele não tá mais eletricamente neutro. Agora, eu formei um íon positivo e um íon negativo. O íon positivo, a gente chama ele de cátion. Cátion, e ele que vai doar, né? Doar o elétron. E aqui, o negativo a gente chama de ânion, e ele que vai receber
o elétron, certo? Se ele doou o elétron, ele doou algo negativo, ele ficou positivo. Então, os cátions são positivos. E os ânions, ele recebeu algo negativo, ânion é negativo. Eu acho essa uma maneira, assim, bem simples de visualizar o que acontece e como forma os íons. Que às vezes para as pessoas, às vezes a primeira vez que tá vendo, fica às vezes um pouco difícil de visualizar. E nesse caso eu acho que fica bem claro que você consegue visualizar que ele doa um elétron, se ele doa, ele fica com mais carga positiva do que negativa, então ele tem uma carga positiva, ele é chamado de cátion. E se ele recebe um elétron, ele tem mais carga negativa do que positiva. Ele fica com carga negativa e ele é chamado de ânion, certo? Então, aí que é os íons que a gente comenta. Daí, na apostila de vocês, tem aqui, né, um resumo, daí tem uns exemplos que eles fazem também. Eu acho importante a gente fazer pelo menos um exemplo, como que seria, vamos supor, igual aqui, ó. Ele dá o do magnésio. Então, aqui, ó, o magnésio. Daí ele fala assim, o magnésio tem massa atômica de 24 e número atômico de 12, certo? O magnésio, quando ele perde um elétron, ele fica magnésio com carga mais 1, certo? Ele perdeu um elétron, era daquele jeito que eu tinha explicado lá. 24 e 12. Por que 24 e 12? Ele mantém o número de prótons e nêutrons. O que vai mudar é a carga. E se ele perder mais um elétron, perdeu mais um elétron, o que ele vai ficar? Magnésio, com o mesmo número de massa, o mesmo número de próton, e aqui a carga dele vai ser 2 mais. Certo? E daí, o que ele pede aqui, que é legal para a gente fazer nessa, assim, o número de prótons, ele pede também o número de massa, o número atômico, né? O número de prótons e o número de elétrons. E daí a gente consegue acompanhar em cada caso. Então, número atômico, peraí, só colocar um igual aqui. Número atômico, massa, prótons e elétrons. E depois de perder 2, número atômico, massa, prótons e elétrons. Então, aqui, como que funciona? Vendo aqui, qual que é o número de próton? 12. Qual é o número de massa? 24. Qual que é aqui é o número atômico, né? Número de próton? 12. E como ele está eletricamente neutro, 12, certo? Nesse caso aqui, não muda o número atômico, a massa e o próton não muda. O que vai mudar é elétron. Ele tinha 12 elétrons, só que ele perdeu 1, então ele ficou com 11 elétrons. E aqui, número atômico 12, 24, próton 12, ele perdeu mais um elétron, 10. E daí aqui, se a gente fizer 12 mais 10 menos, vai ficar 2 mais, que é o mesmo que a gente tá falando aqui. Mesma coisa aqui, 12 mais 11 menos, a gente ficar com 1 mais, que é o que tá aqui, certo? Então, assim, aqui é uma maneira, às vezes, tem até um exercício para vocês fazerem aqui na parte de determinar, tem o íon de alumínio, cobre, e determinar também, número atômico, aqui ele coloca o nêutron também, legal, vocês, da página 3, tem um exercício para exercitar isso daí que eu fiz aqui com vocês, certo? Então, aqui ele só coloca, né, uma observação que é bom lembrar, que eu já falei, mas é bom que, assim, quando um átomo se transforma em íon, apenas o número de elétrons, aqui, ó, a gente viu aqui, ó, 12, 11, 10. E aqui, ó, só para se eu tenho 12 prótons e 12 elétrons, tenho carga zero, por isso que a gente fala eletricamente neutro. Então, ele, voltando aqui, fala, apenas o número de elétrons é alterado. O número de prótons se mantém o mesmo, e o número de nêutrons também permanece o mesmo, certo? Então, aqui a gente, daí vem um monte de exercício aqui para fazer,
Então, vocês façam esse exercício do 1 ao 15, que compreende essa parte de modelo, de átomos, íons. Assim, é simples. Aí, o que eu posso fazer? Na próxima aula, no próprio blog, vocês podem me mandar as dúvidas, né? Se tiver alguma dúvida no exercício, como fazer, e eu vou respondendo. E no meu e-mail também, que vai estar junto com a apresentação. E daí, só para continuar aqui, existem outros termos que a gente utiliza aqui. Então, a gente já falou, né, do número atômico, da massa atômica, do elemento químico. O que acontece? Tem tantos átomos, né, lá na tabela periódica, a gente sabe que tem tantos elementos químicos, algumas coincidências numéricas acabam acontecendo. E o que a gente chama como que a gente nomeia essas... Deixa eu colocar um pouquinho para cá, para não ficar aqui, ó, assim. Essas coincidências numéricas. A primeira que a gente acaba usando bastante, a gente chama assim, ó, de isótopos. Aqui, ó, essa palavra isótopos, iso é o mesmo, né? Topos é o lugar, o mesmo lugar. Eles estão na mesma localização, eles têm o mesmo número de prótons. Então, eu vou colocar aqui, ó, isótopo, mesmo número atômico, que é o número de prótons, certo? Então, ele tem o mesmo número de prótons, só que ele tem diferente massa atômica e, consequentemente, diferente número de nêutrons. Alguns exemplos que são dados aí do hidrogênio, que é muito comum, que é o prótio, deutério e trítio. Eles têm todos o mesmo número atômico, que é de 1, só que o que muda é a massa atômica. Um tem massa atômica 1, o outro 2 e o outro 3. O que diferencia, então, entre eles? A massa atômica também e os nêutrons. Então, o prótio, que tem massa atômica 1 e número atômico 1, ele não tem nenhum nêutron. O deutério, que tem massa atômica 2 e próton 1, ele tem um nêutron só. E o trítio, que tem 3 de massa atômica e 1 de próton, ele tem 2 nêutrons. Então, aí é um exemplo, ó, o hidrogênio, que os 3 isótopos aqui, ó, vou pôr um exemplo para vocês que tá na própria apostila aqui, ó. Ó, número de massa, tá vendo? Aqui, ó, o número de massa que muda, então, e o número de nêutrons. Esses tipos de outros exemplos são o carbono 12, 13, 14, o urânio, que também é outro exemplo. Então, aqui são os isótopos. A gente tem também os isótonos. O que é esses isótonos? Eu até coloquei já de propósito aqui. São o mesmo número de nêutron, mesmo N. E o que ele tem diferente? Diferente massa e, consequentemente, diferente prótons, certo? Esse a gente chama de isótonos. A gente tem também os Olha lá, de novo, vou colocar em cor diferente para vocês memorizarem, né? Então, isóbaros, ele tem mesmo massa atômica, só que eles não são o mesmo elemento químico. Então, ele tem diferente prótons e diferente nêutrons. E uma última que a gente chama de isoeletrônicos. Esse ezinho aqui podia ser assim, né? Eletrônicos. Esse não é tão comum, esses eletrônicos. Ele que é o mesmo número de elétrons. Então, assim, aqui também tem alguns exemplos, né? Então, vendo aqui na apostila, até mostrar aqui para vocês, ó, os exemplos, os isótopos, eles são mesmo elemento químico,
tá lá no mesmo lugar. Agora, os isótonos, ó, tá vendo aqui? 39 menos 19, 20 nêutrons. 40 menos 20 nêutrons. O berílio com boro, 5 nêutrons. Então, eles são isótonos, isóbaros. 40 e 40, ó, são elementos químicos diferentes, tem número de próton diferente, mas número de massa igual. Ó, aqui também. Daí aqui pode ser também um íon, que quando você faz a conta de quantos elétrons, todos têm 10 elétrons, então todos são isoeletrônicos. Beleza? Então, aqui tem mais alguns exercícios na página 5, o exercício 16 é o exercício 23. Com esses dados você consegue fazer também. E daí, para finalizar a nossa primeira aula, né, eu vou falar aqui um pouco a diferença entre substância simples e substância composta. A gente já está finalizando, é só esse último tema, né? Então, qual que é a diferença dessas substâncias simples e compostas? As substâncias simples, elas são formadas pelo apenas um elemento químico. Então, qual que seria alguns exemplos? Aqui que eles colocam o gás hidrogênio, o gás oxigênio, o próprio carbono, na parte de grafite. A maioria dos metais, assim, o alumínio, o ferro, são substâncias simples, ele tem somente um elemento químico. E a substância composta? Se a simples é um elemento químico, a composta é mais de um. Então, a água, a maioria são substâncias compostas, o metano, que aqui tem, né, a maioria das substâncias são como compostas, que tem mais de um elemento. Ó, qual que é o elemento químico aqui? O hidrogênio é um elemento químico, o oxigênio é outro elemento químico. É composto por 2 elementos de hidrogênio, né? Elemento químico de hidrogênio, 2, e 1 de oxigênio, 4 de hidrogênio e 1 de carbono. Isso é uma substância simples e isso é uma substância composta. E uma coisa que acontece nas substâncias simples é a que a gente chama de, aqui ó, alotropia. O que é a alotropia? Alotropia é quando você tem uma substância simples que ela se rearranja de maneiras diferentes e forma substâncias com propriedades totalmente diferentes. Uma muito conhecida é o próprio carbono aqui, ó. O carbono ele pode formar o grafite e o diamante, que são substâncias totalmente diferentes, né? A gente vai comparar o diamante do grafite, são propriedades diferentes feitas por uma substância simples, que é só o carbono, só que rearranjado de maneiras diferentes. Ele dá outros exemplos, o oxigênio e o ozônio. Então, oxigênio, O2. Então, aqui, ó, só para alguns exemplos. Então, oxigênio e ozônio, o carbono grafite e o carbono diamante. Daí tem o enxofre, o fósforo vermelho, o branco. Eles têm características e propriedades totalmente diferentes, só que é feito pelo mesmo elemento e é uma substância simples, só que é arranjado de maneira diferente, certo? Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Essa primeira aula, ela é bem simples, porém ela é extensa, tem bastante tópicos, bastante conhecimento aí nessa aula, né? Então, assim, preciso que vocês leem a apostila, é bem importante ler toda essa parte. É a aula 1, tudo isso que eu dei para vocês é a aula 1, vai até a página 7. Gostaria que vocês lessem com calma e fizessem todos os exercícios da aula, que está proposto aí, e vão marcando que vocês têm dúvida. Daí, o que tiver dúvida, vocês vão me mandar ou por e-mail ou no próprio blog, vão comentar e vão me passando as dúvidas e a gente vai respondendo na próxima aula. Vai ter uma próxima aula agora sábado, né? E eu vou postar já a aula 2 também. E eu gostaria que vocês fizessem esse exercício da aula 1 para ver o que poderia ser de dúvida, tá bom? Boa noite aí para vocês, bons estudos.
que tudo se resolva rápido, né? Que a gente possa nos conhecer, né? Que a gente ainda não teve essa oportunidade, mas com certeza teremos. Grande abraço aí para vocês e obrigada pela atenção.